Irmãos da amada igreja, com a paz do Senhor, desde já também quero desejar a todas as irmãs que o Senhor traga cada vez mais realizações dos seus projetos, tanto nesse dia, quanto em todos os dias que você permanecer na presença de Deus. Então, o pastor nos deu o privilégio de estar trazendo aqui alguns textos bíblicos referentes ao assunto, e não vamos perder tempo, vamos para a Sagrada Escritura, para que a gente possa aproveitar o máximo possível esse estudo, que o Espírito Santo ele traga uma mensagem, não somente o coração das mulheres, mas o coração daqueles que estão em espírito e em verdade, adorando, louvando, engrandecendo e crendo que Deus fala na noite desse dia, com todos aqueles que estão ligados no trono. Então peço para que você vá comigo para a carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, para começar aqui a nossa abordagem. Carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, o versículo de número 28. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, o versículo de número 28. Todos encontraram? Amém, graças a Deus. Vamos fazer a leitura. Que o Espírito Santo de Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Paulo nos diz, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Veja só, aqui na minha versão diz assim: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há homem ou mulher, em outra versão, não há macho ou fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então Paulo, na sua abordagem, ele está trazendo esclarecimentos aqui em relação às gerações. Em relação à geração daqueles que são filhos conforme a carne, aqueles que são filhos conforme a descendência genealógica, fazendo um contraste com aqueles que são filhos conforme a fé, porque Abraão é pai da fé, foi chamado amigo de Deus, porque teve fé e creu no chamado de Deus para ele, andou por fé, e assim foi chamado amigo de Deus. Então, existe uma geração conforme a carne, mas existe uma geração conforme a fé, e ele, nessa abordagem, ele traz até nós, falando que nós somos filhos de Abraão, não conforme descendência genealógica, mas sim conforme a fé, porque manifestamos a fé de Abraão. Então essa é a abordagem principal do apóstolo Paulo. Mas, juntamente a essa abordagem principal, paralelamente a isso, ele também está falando acerca da unidade. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Todos nós constituímos um corpo, e o corpo cuja cabeça é Cristo. Esse corpo é a igreja. Assim, nós estamos todos unidos em Cristo Jesus. Somos um só corpo. Temos um só Espírito, o Espírito Santo de Deus, que habita em todo aquele que é templo e morada, conforme Paulo nos explica, conforme Paulo nos ensina. Então, nós temos uma unidade em Cristo Jesus. E essa unidade é a nossa comunhão, quando estamos em comunhão uns com os outros. Então, para destacar essa comunhão, ele pega os contrastes. E os contrastes que ele faz aqui, não há judeu e nem grego, porque são culturas muito contrastantes, são culturas muito diferentes, em certos pontos até antagônicas. Os gregos eram politeístas, os judeus eram monoteístas. Os gregos tinham muitos hábitos que os judeus não toleravam. Por outro lado, os judeus tinham muitos comportamentos que os gregos achavam estranhos, também não entendiam. E assim, Paulo, através do contraste, ele vai apresentar a unidade. Por quê? Mesmo que haja, em relação a essas sociedades, grandes diferenças, grandes contrastes, existe alguém que desfaz todos os contrastes. Existe alguém que desfaz todas as desavenças. Existe alguém que desfaz todas as diferenças. E esse chama-se Jesus Cristo. O único caminho, a única verdade e aquele que é a vida. O nome pelo meio do qual nós todos somos salvos. Mesmo com as nossas diferenças. Mesmo com até os nossos antagonismos.
Todos nós temos que ceder diante da verdade absoluta que é Cristo Jesus. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, é a verdade que é Cristo Jesus. Existe um só caminho e todos têm que entrar por essa porta que é Jesus Cristo. Então a primeira coisa que eu quero destacar é que Paulo está nos ensinando por meio dos contrastes. Não há grego, não há judeu, não há servo e não há livre. Quer mais contraste que esse? Uma pessoa que nasce debaixo do jugo da escravidão, que é escravo desde o ventre materno e passa sua vida inteira nesse regime de escravidão, vindo a morrer também, sucumbir debaixo desse regime, enquanto outros são livres, fazem o que quiser da sua vida, são donos do seu nariz. E Paulo disse, mesmo esses, todos eles agora têm que se submeter a um só Senhor. Aquele que era livre tem agora o senhorio de Cristo sobre ele. E aquele que é escravo em relação aos homens, sabe que agora a escravidão em relação aos homens não é nada diante do senhorio de Cristo que o liberta. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, como diz a palavra de Deus. Então nós temos aqui outro contraste, que é o servo e o livre. Mas o contraste que é mais destaque para mim hoje, muito em decorrência da data que está sendo comemorada, o Dia Internacional das Mulheres, o que é uma honra, nós temos que observar o seguinte: qual é a verdadeira honra da mulher? Qual é a verdadeira honra do homem? Qual é a verdadeira honra daquele que serve a Deus? Então Paulo também lança a mão desse contraste. Não há homem e não há mulher, ou não há macho e não há fêmea. Então ele destaca para nós, mesmo que isso se constitua em diferenças, e as diferenças são marcantes. Por exemplo, na sociedade grega, a mulher não tinha qualquer tipo de liberdade. A mulher nascia no contexto familiar, sob a autoridade do seu pai, e aí arranjava um casamento, então passava a autoridade do marido, e ela não tinha qualquer poder de decisão dentro de casa, ela não tinha qualquer tipo de liberdade para fazer comércio, para fazer o que quisesse da sua vida, estava debaixo de jugo, estava debaixo da autoridade, primeiro do pai e depois do marido. Essa era a sociedade grega que as pessoas tanto louvam. É a sociedade, como se podemos caracterizar hoje, extremamente machista. Enquanto na sociedade judaica, você tem muitos textos bíblicos que trazem limitação e trazem imposição ao homem quanto ao respeito para com a mulher. E trazem também muitos textos que asseguram, que garantem certas liberdades à mulher. Então, por exemplo, você observa Cristo Jesus ensinando, o Senhor Jesus no seu ministério. Marta e Maria. Maria se assentou aos pés para ouvir o mestre amado. E Marta estava tentando agradar, fazendo um banquete. Marta estava desempenhando um papel que era típico da sociedade da época. A mulher geralmente não ficava nas palestras. A mulher geralmente não ficava nas pregações, não ficava nos encontros sociais. Ela se relegava a um segundo plano, cozinhando, lavando, limpando, tornando tudo agradável para os convidados. Só que Maria tomou uma decisão que era antagônica ao seu momento. Tomou uma decisão que era contrastante ao seu contexto. Ela se assentou no meio dos homens, no meio dos discípulos, no meio dos fariseus que estivessem presentes ali, no meio daqueles que estavam acompanhando Cristo, esperando o milagre. E Maria se senta ali no meio e quer ouvir as palavras de Cristo Jesus. E Marta tenta arrancar ela de lá. Senhor, não se te dá que eu estou aqui, né, afadigada de tantos trabalhos? E Cristo responde a ela na sua sabedoria: Marta, Marta, você tem se afadigado muito nesse trabalho, mas a melhor parte Maria escolheu, e isso não lhe será tirado. Este é o símbolo da verdadeira liberdade da mulher. Este é o símbolo do verdadeiro poder que Deus dá à mulher. Este é o símbolo da verdadeira honra com que o Senhor recebe a mulher na presença dele. A mulher tem lugar certo na obra de Deus. A mulher tem destaque diante de Deus, diante do plano, diante do projeto de Deus. Tanto que o Senhor Jesus Cristo, mesmo fazendo frente ao costume da época, ele permite e ele defende que Maria permaneça ali e ouça o seu ensino, e ouça a sua palavra. Então hoje, nesse dia, se temos alguma coisa a comemorar, temos a comemorar não o fato de um empoderamento possível, não temos a comemorar não o fato de uma comemoração mundana,
mas temos que comemorar, porque tanto homens quanto mulheres, todos foram lavados, remidos no sangue de Cristo Jesus, foram feitos novas criaturas, têm o seu nome escrito no livro da vida, e tanto homem quanto mulher, ambos são da mesma forma valiosos diante de Deus. E se estiverem em sujeição à sua palavra, o Espírito de Deus desce sobre homens e sobre mulheres, e os levanta para servir ao Senhor na sua obra. O Senhor levanta homens e o Senhor levanta mulheres, porque diante deles, todos são um em Cristo Jesus. É isso que é maravilhoso. Enquanto o mundo está pregando uma suposta guerra, um antagonismo, libertar-se do patriarcado masculino, alterar o papel da mulher na sociedade, tudo isso tem origem em quê? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Leia A Origem da Família e Propriedade Privada do Estado, escrito por dois homens, um chamado Karl Marx e outro chamado Friedrich Engels. E eles vão dizer para você que para poder alcançar uma sociedade utópica, comunista, socialista, você tem que destruir a família, porque a família é a base do status quo, da sociedade que foi construída, dessa sociedade ocidental. Você tem que destruir a propriedade privada, para que você possa destruir o Estado. Por quê? A família é a célula-mãe da sociedade. Então, quando você olha para esse tipo de proposta, quando você olha para esse tipo de ideia, não tem como eu não me recordar daquele alerta que o Senhor Jesus Cristo já havia nos dado, quando ele andou por essas terras e quando ele exerceu seu ministério. Ele disse: o diabo veio para roubar, mas o diabo também veio para matar, e o diabo veio para destruir. Só que você está sendo instruída pela palavra de Deus a proteger a sua família, a proteger o seu coração, a proteger a sua mente, para que ideias destrutivas não venham fazer guarida dentro de você. O Espírito Santo de Deus te dá sabedoria nessa noite para lutar, para perseverar e para estar de acordo com os planos de Deus, para estar no centro da vontade de Deus, para proteger a sua família contra essa ideologia que tem sido apregoada nas escolas, que tem sido apregoada nas universidades. Deus conta com você. Deus conta com você para ser usada por Ele. A cada dia que você impõe as mãos sobre seus filhos e ora, a cada dia que você dá um conselho para sua filha, a cada dia que você recebe seu marido, mesmo numa situação difícil, cansado, irritado, e você, com palavras de sabedoria, você acalma o coração dele e fortalece ele, para que ele continue nessa jornada. Você tem sido levantada como coluna no meio da sua casa. Aleluia. E como diz a palavra de Deus, a mulher sábia edifica o seu lar. O Espírito Santo de Deus está te levantando para edificar, para blindar, para proteger a sua casa, para que a igreja continue marchando firme. Aqueles que futuramente serão pastores, aqueles que serão diáconos, aqueles que serão presbíteros, aqueles que serão grandes líderes, grandes missionários, grandes pregadores e ensinadores, um dia todos foram crianças e estiveram todos sob o cuidado de uma mãe. Para você ter um John Wesley, que depois vai revolucionar e vai criar o chamado metodismo e vai proporcionar um dos primeiros grandes avivamentos da igreja, você tem primeiro a mãe de John Wesley, que criou, se eu não me engano, entre 11 e 12 filhos, debaixo da presença de Deus, mesmo nas suas limitações, mas orando e cuidando deles e dando todo o ensinamento necessário e com autoridade. Então o Senhor nos traz essa palavra nessa noite para refletirmos acerca disso, acerca do papel da mulher diante de Deus. E falando sobre o papel da mulher, nós juntamente estamos falando também acerca do papel do homem, porque diante de Cristo não há macho nem há fêmea, não há judeu e não há grego, não há livre e não há escravo, não há macho e não há fêmea. Todos são um diante de Cristo Jesus. Nós somos todos corpo e Cristo é a cabeça. Então, na igreja de Cristo Jesus, não tem lugar essa ideologia de combate, essa ideologia de antagonismo, porque nós estamos todos unidos numa mesma comunhão no Espírito de Deus. Eu quero passar com você, para outros textos, para a gente ver referenciais bíblicos de mulheres que foram poderosamente usadas por Deus ao longo da história e que em diferentes contextos souberam se posicionar. Porque através do exemplo delas, tanto homens quanto mulheres
podem também tomar uma posição diante de Deus nessa noite. Então, que o Espírito Santo de Deus, ele fale melhor ao seu coração. Vamos para o texto. Abra aí para mim, por favor, em 2º livro dos Reis. 2º livro dos Reis, capítulo 5. 2º livro dos Reis, capítulo 5. Deixa eu controlar aqui o tempo. 2º livro dos Reis, capítulo 5. Eu vou ler do 1 ao 3. Vamos lá. Olha só o que diz. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. Porque por ele, o Senhor Deus, está em F maiúsculo, o Senhor Deus deu livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém, valoroso, respeitado, honrado, vitorioso, bem-sucedido, porém, leproso, porém, pecador, porém, frágil, porém, iludido. Então você tem diversos poréns, e cada um tem o seu porém. Cada um tem o seu porém, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, ou tem o seu ponto fraco. Não é privilégio de Naamã. Aí é você com Deus, você faz o saltanário. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Você entendeu a situação dela, né? Foi invadido o reino de Israel pelas tropas da Síria e eles levaram cativos, isso era costume da época, levaram cativos, e dentre os cativos estava essa menina, não é nem uma mulher formada ainda, é uma menina, é jovem, foi tirado do seio familiar. Aí você imagine a situação, a violência que é uma invasão. Você está vendo a guerra agora injusta da Rússia invadindo a Ucrânia, um país soberano, tentando estabelecer seu domínio sobre toda aquela região. A Sagrada Escritura já falava acerca disso. Todos esses movimentos já foram previstos no livro de Ezequiel. As nações ligadas a Gog e Magog estão se movimentando, e o Senhor Jesus Cristo está às portas. Nós estamos vendo sinais se multiplicarem. A igreja vai ser arrebatada. Somente um parêntese aqui na mensagem. Então você tem a situação dessa menina que foi tirada do seio familiar, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, do seu conforto, da sua vida. Foi arrancada abruptamente, violentamente, e foi levada cativa, e foi colocada nessa casa, servindo essa senhora, esposa de Naamã. E qual é a situação? E disse ela à sua senhora, e levaram a menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. O texto é curto, o texto é resumido, mas ele guarda muita profundidade da parte de Deus para as nossas vidas. É por isso que eu quero que você faça esse esforço de imaginar a situação na qual essa menina se encontrava. Imaginar a fragilidade dela diante dessa situação, a insegurança dela diante dessa situação. Mas mesmo diante desse contexto, e aí onde é maravilhoso a gente ver a atuação do Espírito Santo de Deus. Enquanto tem muitos filósofos que dizem que o homem, no sentido de humanidade, o homem e a mulher, são fruto do meio, muitos filósofos dizem isso, que o homem é fruto do meio, ou o ser humano é fruto do meio. Se nasce numa favela, vai ser um ladrão. Se nasce num palácio, vai ser um comandante, governador. Só que isso não funciona diante da lógica de Deus. Deus inverte toda a lógica. Deus usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Deus toma aquilo que não é para confundir aquilo que é. E assim você vê, tem pessoas que são regidas pelo meio, mas tem pessoas que são regidas pelo Espírito de Deus. E mesmo que estejam num contexto de destruição, mesmo que estejam num contexto de dificuldade, mesmo que estejam num contexto de perda, eles não conseguem perder aquilo que há da parte de Deus dentro dele. Assim você observa essa menina que foi arrancada do seu contexto,
foi levada como escrava, mas ao ela contemplar a situação do seu senhor, que chegava da guerra com a sua farda, com as suas medalhas, condecorado, honrado, descia do seu cavalo, os seus soldados batiam continência para ele, era recebido com honra em casa, mas quando tirava a sua farda, aí ele mostrava a sua realidade, aí ele mostrava a sua verdade. Leproso, porém leproso, honrado diante dos outros, mas aqueles que estão perto dele sabem qual é a sua vergonha. Aqueles que estão perto dele sabem qual é o seu problema, qual é o seu defeito, qual é a sua fragilidade. E essa menina foi colocada em contato com isso. Essa menina teve contato com essa realidade. Por quê? Porque ela estava diretamente ligada a essa família. Estava dentro desse seio familiar. E aí, quando ela olha essa situação, qual é a sua atitude? Qual é o seu posicionamento? Para muitas pessoas, essa seria a oportunidade de zombar. Ah, tá aí, ó, me trouxe cativa para cá, mas olha só a situação dele, é um leproso. Muitos na situação dariam risada. Muitos nessa situação levantariam a mão para o céu e dizem, graças a Deus, eu sou escravo, mas pelo menos ele também não está em boa situação, ele é leproso. Só que tem pessoas que são movidas pelo Espírito Santo de Deus e tem uma atitude que contrasta com a atitude comum. Tem uma atitude que é movida pelo Espírito Santo de Deus e que não tem nada a ver com as situações das pessoas que são regidas pela carne. Essa menina olhando para o seu Senhor, mesmo sabendo que Ele é o motivo pelo qual ela foi arrancada de sua família, estando ali, ela sabia dar, ela sabia compartilhar algo da parte de Deus que estava dentro dela. Ela sabia que em Israel tinha um profeta. Ela sabia que em Israel tinha um homem de Deus. Ela sabia que esse homem de Deus tinha intimidade com o Senhor. E que se o seu Senhor se apresentasse diante dele, haveria transformação da sua realidade. Será que o seu coração está aberto para ouvir a voz de Deus nessa noite? Será que você está atento ao que o Espírito Santo de Deus quer falar a você nessa noite? Você vai ser um veículo de transformação na vida das pessoas, ou você vai dar mais do mesmo, ou você vai continuar na mediocridade, ou você vai continuar no lugar comum. O lugar comum é aquilo que todo mundo conhece. É simplesmente dar um palpite, dar uma opinião, é simplesmente fazer uma crítica, tirar um sarro, é fazer uma piada. Esse é o lugar comum, é o que no geral as pessoas fazem. Mas tem pessoas diferenciadas que têm algo da parte de Deus, mesmo que esteja no momento de crise. É interessante que o Senhor levantou essa menina para dar essa palavra certa. E através dessa palavra que ela liberou para o Naamã, Naamã foi buscar a sua cura. Teve um contato com o profeta Eliseu. Mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, que ele desprezou. Disse, Abana e Farpá são muito melhores. Mas tinha uma pessoa lá no pelotão dele que servia a Deus, que era humilde. E falou, Senhor, se ele te pedisse coisa pior, mais difícil, você não faria? Aí ele caiu a consciência, falou, faria sim. Então, o que é para você dar esses 7 mergulhos? E quando ele deu 7 mergulhos, a sua carne estava limpa como a carne de um recém-nascido. E aquele homem foi transformado. Aquele homem passou a servir o Deus verdadeiro. Presta atenção, mesmo você no momento de dificuldade, mesmo você no momento de tribulação, mesmo você com o coração arrebentado, com o coração partido, mesmo assim Deus é na sua vida, e Deus vai abrir a sua boca, e você vai liberar uma palavra que vai transformar a vida da sua filha, que vai transformar a vida do seu filho, que vai transformar a realidade à sua volta. Porque você depende somente do Deus Todo-Poderoso, que te sustenta em qualquer situação, em qualquer contexto. Essa menina estava no pior dos contextos, mas ela tinha a melhor das palavras. Porque da parte de Deus, ela podia liberar bênção sobre a vida daquele homem. Assim a gente vê aquilo que Cristo nos diz. É fácil você amar quem ama você, não é? É fácil você fazer bem a quem faz bem para você, não é? Só que o Senhor diz de forma muito clara, se fizerdes bem a quem vos faz bem, o que fizerdes diante de Deus? Não fizeste nada. Qualquer pecador faz isso. Qualquer publicano, que eram os políticos da época, odiados por todos, faz isso. Até o ladrão, ele gosta do outro ladrão.
Então isso não é nada diante de Deus. Agora, você tem coroa celestial. Quando você mesmo injustiçada, quando você mesmo ferida, quando você mesmo sendo perseguida, quando você em meio à tribulação, você não se deixa levar pelo contexto, você não se deixa moldar pela situação, e você olha para aquele que tem necessidade, e Deus tem lugar na sua vida, e Deus tem lugar na sua boca, para profetizar, e para declarar algo da parte de Deus, para que a pessoa possa ser restaurada. Deus, Ele quer te usar, não é só no tempo da maré mansa, Deus quer te usar em qualquer situação e em qualquer contexto. Você é um veículo de transformação na vida das pessoas, quando você deixa Deus te usar. Quando você, mesmo diante das situações, prioriza a Deus. Então nós temos a situação dessa menina, que para mim é uma referência. Como Paulo diz, para homem e para mulher, porque todos são um diante de Cristo. Vamos para outro texto, que o tempo não espera, já está indo embora. Vamos para o livro de Esther. Abre lá comigo o livro de Esther. Capítulo 4, versículos 12 a 17. Livro de Esther. Está ali perto de Esdras, Neemias. Livro de Esther. A rainha Esther. Ou Hadassah. Livro de Esther. Capítulo 4, versículos 12 a 17, eu vou ler, porque o tempo já se vai. Veja só. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este rei? Esther 4, 12 a 17. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme quanto Esther lhe ordenou. Maravilhoso. Esther, capítulo 4, versículos 12 a 17. Perceba. Ali você tinha uma situação, uma menina tirada da casa de seus pais, em tenra idade, e colocada para servir como escrava na casa de um general, de Naamã. Aqui você tem um outro contexto. Você tem o contexto de uma rainha, uma moça que foi levada cativa, tá certo? Primeiro para a Babilônia, depois a Babilônia caiu para os persas. Então você tem agora a corte da Pérsia, e dentre aqueles cativos dos judeus, você tem Mardoqueu, que era tio de Hadassah, tá certo? Mas cuidava dela como um pai. Então, ela foi ensinada, foi educada, foi cuidada, até que em certo momento, Deus criou uma oportunidade. Deus abriu uma porta. Qual foi essa porta? Essa porta foi para que ela, quando Vasti, que era a anterior rainha, rejeitou obedecer a ordem direta do rei, desobedeceu flagrantemente o rei, o expondo à vergonha diante dos seus representantes, ele então abre oportunidade para que outra seja colocada no lugar de Vasti. E dentre essa situação, nessa situação criada pelo próprio Deus, quem é que chega? Esther. Mas qual era a chance de Esther chegar? Qual era a chance de Hadassah chegar? 0. Era uma mulher cativa. Era uma mulher que não teve alta cultura. Era uma mulher que não tinha dotes. Era uma mulher que não era de uma família importante. Era uma mulher que estava entre os cativos. Mas quando Deus quer abrir uma porta, Deus contraria a lógica, Deus contraria a economia, Deus contraria a política, Deus contraria a história, Deus contraria todas as situações e abre uma oportunidade para mim e para você. Como Josué estava pelejando
e orou ao Deus Todo-Poderoso e disse: Senhor, faz com que esse sol fique parado aí, porque eu preciso continuar na perseguição aos nossos inimigos. E Deus parou o universo para que o seu servo pudesse concluir aquilo que estava fazendo. Qual é a forma que você crê em Deus? Qual é a maneira como você crê em Deus? Se você crê em Deus somente para pequenas coisas, são pequenas coisas que você recebe, não porque Deus seja pequeno, mas porque a sua fé é para pequenas coisas. Mas se você crê em um Deus Todo-Poderoso, então não há limites. Como o Senhor Jesus Cristo disse: se tiveres fé, direis a este monte, move daqui para ali, e ele se move. Por quê? Porque você tem fé no Deus Todo-Poderoso a quem você serve. E quantas montanhas Deus já não tem removido da sua frente, que te impediam de servir a Deus, que te impediam de adorar a Deus, mas você teve fé e você perseverou, e Deus moveu esse monte, e Deus abriu o caminho. Constantemente Deus está movendo montes e tirando do nosso caminho, e abrindo oportunidade para nós. Assim também essa mulher chega ao palácio. Por quê? Porque foi Deus que queria essa situação. Foi Deus que queria esse momento. Foi Deus que queria ela naquele contexto. Então Deus criou a situação e contrariou a lógica. E essa mulher estava agora como a esposa do rei, a rainha, a imperatriz da Pérsia. E aí chega a situação. Chega a situação de Mardoqueu, que foi lido aqui. Perseguido, e diante dessa perseguição, criaram um plano, um projeto, para que todo o povo judeu fosse morto. Criaram um plano para que todo o povo judeu fosse trucidado. E aí, diante dessa situação, Mardoqueu agora chega até Esther. Esther e faz um apelo para ela. Apela para que ela interceda junto ao rei. Uma vez que Deus a colocou ali. Uma vez que Deus proporcionou oportunidade para que eles estivessem onde ele estava. Então, Mardoqueu chega até ela e faz esse clamor para que ela interceda ao rei. Só que havia todo um protocolo. Havia todo um protocolo para se chegar diante do rei. Então, não se podia chegar diante do rei sem ter sido convidado. Talvez por medida de segurança. Então, se alguém adentrasse ao salão do trono, à presença do rei, sem haver sido convidado, esse seria morto sumariamente, para que não houvesse nenhum risco à vida do rei. Então a situação é essa, a situação é contrária, a situação é desfavorável, a situação é de risco direto à vida. Mas Mardoqueu disse: olha, tudo bem que essa situação é real, esse risco é real, só que o povo a quem você pertence está sendo perseguido, o povo a quem você pertence está sendo envolvido numa trama para ser completamente eliminado. E aí ele vem e faz esse clamor a Esther, faz essa petição a Esther. Então Esther ouve essa petição e ela se coloca, se posiciona diante da situação. Só que quando ela se posiciona, ela também exige. Ela se posiciona, fala: muito bem, eu vou até o rei, eu vou correr o risco, eu vou colocar minha vida a risco, mas eu também exijo que vocês se posicionem junto comigo. Eu exijo que vocês também entrem num jejum junto comigo, para que vocês participem comigo desse projeto, vocês participem comigo dessa ação, porque assim Deus vai ter misericórdia, e Deus vai criar uma situação para que eu possa ser aceita diante do rei. E os jejuns que eles fizeram foram vistos por Deus, tanto que quando Esther chega diante do rei, o rei estende o cetro. Quando o rei estende o cetro, ele cancela todo aquele risco. Então ele deu a palavra a Esther. E a Esther cria toda uma estratégia para trazer o rei para perto dela e assim revelar toda aquela trama. E o que o Espírito Santo de Deus nos diz através desse texto aqui? Falando acerca do papel da mulher. A gente viu uma mulher numa situação completamente desfavorável como escrava. E agora você vê uma mulher numa situação vantajosa, privilegiada como rainha. E aí quando você olha para uma situação dessa, você vê que Deus é aquele que cria oportunidades. Deus é aquele que abre porta onde não tem porta. Deus é aquele que faz com que o seu servo e a sua serva estejam num lugar de destaque, estejam num lugar importante e sejam referência, para que ele possa usar da maneira como ele quer.
Agora, diante dessa situação, também temos que entender, precisamos tomar posicionamento. Precisamos ter posicionamento. Então é isso que a gente vê na vida de Esther. Esther foi privilegiada. Mas por que ela foi privilegiada? E a gente olha para a vida de Esther e, através do exemplo dela, a gente olha para a nossa. A gente traz isso para a nossa vida. Deus tem te abençoado. Deus tem te prosperado. Deus tem levantado você na terra. Deus tem te proporcionado ter instrução. Deus tem te proporcionado ter educação. O Senhor tem te colocado em lugares onde você não imaginava chegar. Por que Deus tem feito isso? Essa é a pergunta de Mardoqueu. Você já parou para se perguntar por que você está onde você está? Por que Deus te abençoou da maneira como Ele te abençoa? É porque Deus conta com você para, no momento certo, abrir a sua boca. Como Cristo disse, não temais quando te colocarem diante dos reis. Não temais quando te colocarem diante do tribunal. Não temais quando te colocarem diante dos magistrados. Mas somente abre a sua boca, porque naquela hora o Espírito Santo de Deus é quem vai falar através de você. Aleluia. Não é porque você é muito inteligente, não é porque você é muito sábio, não é porque você tem alta formação, é porque foi Deus que criou essa situação para você. A mulher na sociedade, a mulher no mundo que nos rodeia, que jaz no maligno, está sendo usada como massa de manobra. Estão sendo usadas como idiotas úteis. E tem, muitas das vezes, trazido destruição para a sua casa. Tem trabalhado contra a sua própria vida, destruído sua família. Existem mulheres que estão comemorando o direito de assassinar inocentes no seu ventre. Existem mulheres que estão comemorando direitos que as levam à sua própria destruição. Mas a serva de Deus tem sido levantada pelo Senhor para, no lugar certo, se posicionar em prol da obra de Deus, se posicionar em prol da sua família, se posicionar em prol do Evangelho. Por isso que Deus tem levantado juízas, por isso que Deus tem levantado advogadas, por isso que Deus tem levantado mulheres na política, por isso que Deus tem levantado mulheres na medicina, por isso que Deus tem levantado mulheres como empresárias. Por quê? Porque foi Deus que criou essa oportunidade para você. Para que quando o povo de Deus estiver sendo atacado, estiver sendo coagido, você vai ser boca de Deus aonde o Senhor te levantou. Aleluia. Você vai ser boca de Deus aonde o Senhor te colocou. Você vai abrir a sua boca e vai interceder e vai falar a partir daquilo que o Espírito Santo de Deus colocar. A partir daquilo que o Espírito Santo de Deus te der. Então é isso que é maravilhoso. Qual é o papel da mulher na Sagrada Escritura? O papel da mulher é estar no centro da vontade de Deus. E quando a mulher está no centro da vontade de Deus, o plano e o projeto perfeito de Deus se concretiza através da mulher e através do homem. Porque, o primeiro texto que eu li, ambos são um em Cristo Jesus. Não existe antagonismo, não existe luta, não existe desavença, porque tudo isso é desfeito pelo Espírito Santo de Deus que está entre nós. Nós somos um em Cristo Jesus. E a mulher tem um papel importante na Sagrada Escritura. E Deus levanta essas mulheres para que elas possam, no lugar certo, abrir a sua boca e glorificar o nome do Senhor através das suas vidas. Assim como Esther foi colocada lá e na hora certa, quando foi cobrada, soube se posicionar, soube exigir e também soube enfrentar os riscos que precisavam enfrentar. Mas o Senhor foi glorificado através da vida dela. Assim também, Deus vai ser glorificado através da sua vida. Se posicione. Se posicione. Se posicione em prol da sua família, em prol do reino de Deus, em prol da glória de Deus. E você vai ver, Deus vai te usar no contexto onde você estiver. Então eu agradeço a oportunidade e que o Senhor possa falar melhor ainda ao seu coração através desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, né? Deus abençoe. Bom Deus a Deus por essa palavra abençoada, amém?